Engenheiro de Termoelétrica, Júnior Eletrônica, Termoceará 2009. Quando o circuito ilustrado na figura acima estiver no estado do QB, que A igual a 00 com Y igual a 1, os flip-flops B e A executarão respectivamente as operações de set, reset, hold to low. Então, estudando o nosso flip-flop JK aqui, em primeiro lugar, quando eu tenho essa setinha aqui, ó, esse triângulozinho, isso indica que ele vai trocar, certo, o seu modo, o seu estado na minha borda de subida do clock, tá? Se eu tivesse aqui uma bolinha na borda de descida, só para constar. Então eu tenho aqui o meu JK e eu tenho o seguinte, vamos colocar aqui um flip-flop, né? Aqui é o clock. Se eu tenho, vamos supor que o meu estado seja 1 aqui. Se eu tenho 0 e 0 e o meu clock ele, né, ele sobe aqui, ocorre a borda de subida, eu mantenho o meu 1 aqui. Eu mantenho o meu 1. Isso daqui é o meu hold, né? Que hold significa segurar em inglês, tá? Se eu tenho um 1 no J, se eu tenho um no J e eu tenho o 0 no K e dá o meu clock, ele vai aparecer o 1 aqui. Se eu tenho um aqui e o 0 no J, ele vai aparecer o 0 aqui. E se eu tenho um aqui e o 1 aqui, se ele tiver 0 ele fica 1 e se ele tiver 1 ele fica 0, tá? Isso aí é só lembrando aí como funciona o JK. Então, a princípio, ele diz que o meu QA e o meu QB é 0, tá? Então, tem um 0 aqui e tem um 0 aqui. Se eu tenho um 0 aqui, ele diz que o meu Y é 1, né? Então, eu tenho 1 aqui também. E tenho 1 aqui também. Se eu tenho um 0 aqui, aqui eu tenho 1 e aqui vai chegar 1 aqui, ó. E chegando 1 aqui, vai chegar 1 aqui também. Só que tem um detalhe, aqui eu tenho uma bolinha, né? Então, na realidade, eu tenho um 0 aqui, ó. Certo? Se eu tenho 0 aqui e 1 aqui, eu tenho 0 aqui. Se eu tenho 0 aqui, eu tenho o 1 no meu K aqui, porque eu tenho essa bolinha aqui. Certo? Ou seja, eu tenho 0 no J e 1 no K. Agora, se eu tenho 1 aqui e 1 aqui, eu tenho o 1 aqui no K e eu tenho aqui, ó, no meu J 0. Ou seja, se eu tenho 0 no J e 1 no K, aqui vai ser 0 e aqui vai ficar 0, ou seja, letra C, reset, reset. Já essa outra questão aqui, ela é bastante complicada, né? Quer dizer, bastante complicada porque você precisa equiparar sua resposta com essa aqui, né? Enfim. Não sei se eu já li, o pessoal chegou aqui e vamos desmaiar. Falando só para eu mesmo, quando ver depois. Deseja-se construir um contador digital binário de 2 bits com o sinal de controle Z, onde a contagem é crescente quando Z é igual a 1 e decrescente quando Z é igual a 0. Existem dois tipos de contadores binários, né? Os síncronos e os assíncronos. Os assíncronos a gente já viu bastante, mas os síncronos ainda não. Os síncronos, eles têm o clock todos interligados, né? Se fosse um assíncrono, no caso, essa saída aqui do Q, ela estaria aqui. Então, assim, ele quer construir um contador, tá? Onde cada clock que der 0, 1, 2, 3, ou seja, 4 bits, né? Ou seja, 4 estados aí. Eu tenho a minha saída aqui QX,
tenho a minha saída aqui, QY. Perceba o seguinte, que independente se a contagem é crescente ou decrescente, veja só que esse Q'inho aqui, ele tá ligado aqui, né? Então, se eu assumir que isso daqui é 0, eu geralmente sempre assumo isso daqui é 1, tá? Então, se aqui for 1 na próxima rodada, aqui vai ser 1, aqui vai virar 0. Então, vai vir pra cá, o 0. Depois mais uma rodada aqui vai 0 e assim vai. Ou seja, esse flip-flop aqui, tá? Ele vai ficar 0, 1, 0, 1, 0, 1. E perceba uma coisa interessante, tanto na minha contagem crescente, seria 0, 0, 1, 1, 0 e 1, eu tenho um to-loop, ou seja, uma alternância entre 0 e 1. Então primeiro é 0, depois é 1, 0, depois 1, 0, 0. Ao passo que na minha contagem decrescente, que seria no sentido horário, eu também tenho a mesma coisa. Então aqui eu tenho 3, 1, né? 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, e assim vai. Ou seja, então esse flip-flop ele teria que estar ligado assim mesmo, tá? Agora, esse flip-flop aqui, tá? É o que nós vamos mexer. Então aqui nós temos a nossa equação de excitação, tá? Que nós vamos fazer. Eu nunca falei sobre a equação de excitação aqui, mas na minha playlist de provas resolvidas passadas da Marinha, tá? Eu falo sobre máquinas de estado. Então, você precisa aprender primeiro sobre máquina de estado para depois resolver isso aqui. Então, na minha máquina de estado eu tenho o seguinte, eu tenho os meus dois estados QX e QY, só que eu só vou precisar do meu estado QX, que vai ser o meu estado futuro. Então, os meus estados atuais, eles são QX e QY, certo? E o meu estado futuro, eu vou chamar aqui de QX asterisco, certo? Então aqui eu tenho 0 e 0, eu tenho 0 e 1, eu tenho 1 e 0 e tenho 1 e 1, certo? Quando eu tenho meu Z também, né? Na realidade, tenho meu Z também. Então eu já vou fazendo esse circuito aqui considerando o meu Z também. Vou colocar o meu Z aqui. E aí eu tenho quando o meu Z é igual a 0. E essa mesma coisa aqui, ó, para quando o meu Z é igual a 1. Agora veja bem, como eu estou acrescentando o meu Z aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho 0, 1, 0, 1, então eu vou continuar, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aqui 0, 0, aqui 1, 1. Creio que termina aqui, né? E aqui 1, 1, 1 e 1. Tá? Então vamos tirar, sobrou aqui. E eu quero o seguinte. Eu quero observar essa saída aqui. Então quando eu tiver 0 e 0, 0 e 0, para o meu Z igual a 0, eu quero que ele decresça. Certo? Para ele decrescer, então esse flip-flop aqui ele tem que ter 1, né? Eu vou colocar aqui 0 e 0, eu quero 1, 1. Tá? Vou colocar assim. Deixa eu só colocar aqui 1 e 1. Vou colocar aqui a minha saída que é Y, também futura, né? Então quando eu tenho 0, 0 com o meu Q barrado, eu tenho 1. Quando eu tenho 0 e 1, que ele está aqui, deixa eu só ver aqui, o meu Z0, ele onde a contagem é crescente, quando ele decresce, tá? Então para meu Z igual a 0, eu vou ter ele decrescendo, então, para a direita, tá?
E eu fiz errado. Ah, sim, fiz certo. Então, quando eu tenho 0 e 1, eu quero que ele vá para 0 e 0. Tá? Quando eu tiver 1 e 0, eu quero que ele vá para 0 e 1. E quando eu tiver 1 e 1, eu quero que ele vá para 1 e 0. Já aqui eu tenho o meu contador crescente. Tá? Então, quando ele está 0 e 0, eu vou apagar essa seta aqui. Né? Eu vou colocar ela para esse lado aqui. Quando eu tenho 0 e 0, eu quero que vá para 0 e 1. Percebe que ele sempre alterna, né? 0, 1, 1, 0. Quando eu tenho 0 e 1, eu quero que ele vá... Ele está crescendo agora, né? Então, assim... Quando eu tenho 0 e 1, eu quero que ele vá para 1 e 0. Quando eu tenho 1 e 0, eu quero que ele vá para 1 e 1. E quando eu tenho 1 e 1, eu quero que ele vá para 0 e 0. Certo? Se eu não tiver feito nada de errado, esses aqui os meus estados atuais, o meu Z e aqui o meu estado futuro. Já que é um flip-flop D, se fosse um flip-flop JK seria diferente. Então o que é que eu preciso? Eu preciso de todas as saídas aí sendo 1 ou 0. Tá? Eu poderia ter o X também, seria o don't care, que não me importa. Eu vou tirar isso daqui, que ele não me importa, né? Eu estou mexendo apenas com o meu flip-flop X, né? Então eu preciso agora fazer um mapa de Carnot. Eu nunca sei falar esse nome. Foca. E nós vamos ter o seguinte aqui, né? Mapa de Carnot com na verdade com 3 saídas, com 3 aqui, né? Então eu vou ter aqui Z QX. Deixa eu só colocar aqui assim. 1, 2, 3. Aqui eu tenho Z QX. Aqui eu tenho Z QX. Aqui eu tenho Z QX. E aqui eu tenho QY e QY. Aqui eu tenho 0 e 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. E aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Então, barrado, 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 barrado. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Quando nós temos 0, 0 e 0, nós temos 1. Quando nós temos 0, 0, 1, ou melhor, vamos circular só de verde aqui. Esse, 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 esse. Tá? E ele na realidade vem só até aqui pra gente não se confundir, né? Então vamos lá, 0001, aqui eu tenho 011, ou seja, 01, 01 aqui. Tá? Aqui eu tenho 10,1, ou seja, 10,1 aqui. E aqui eu tenho, o melhor, 10,1 e aqui eu tenho 11,0. 11,0 aqui. Então perceba que eu não posso fazer nada com relação a Carnot aqui, né? Não posso fazer nada. Se estiver certo aqui, tá? Eu vou fazer o raciocínio aqui. E aí se não tiver certo, se eu errei alguma besteira aí, infelizmente. Então isso aqui vai ficar o quê? 0, 0, 0, ou seja,
Z barrado vezes QX barrado vezes QY barrado. Aqui eu vou ter 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vamos agora só tirar os barrados. Mais e mais. Então, o primeiro todo mundo barrado, o segundo os dois barrados, esse aqui não, aliás, o segundo aqui um barrado e os dois não barrados. O último, né? Então apenas o Z barrado aqui. Segundo, o terceiro apenas o do meio barrado. Terceiro apenas o do meio barrado. E o quarto apenas o último barrado. Então, essa vai ser a expressão que nós teremos que ligar no nosso flip-flop aqui, ó. Certo? Essa vai ser a expressão que nós temos que ligar a esse flip-flop dele. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui, tá? Para eliminar algumas coisas daqui. Então, eu vou colocar o meu Z em evidência. O meu Z bar em evidência. Vou pegar até aqui. E aqui eu vou colocar QX barrado, QY barrado mais QX vezes QY. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada aqui, eu não sei. Mas enfim. Vamos colocar aqui. Tá? Agora mais. Eu vou colocar o meu Z em evidência. Então, Z em evidência. E eu vou ter aqui o meu QX barrado vezes QY mais QX vezes QY barrado. Tá? Perceba o seguinte. Essa é realmente uma anotação aqui interessante que nós temos aqui. Ó. Isso daqui, ó. Isso daqui, ela é uma... Aqui é QY, né? Ela é um QX. Ela é um QX. X nó QY. Certo? Vezes Z barrado aqui, ó. Isso significa o quê? Que isso daqui é a minha chó barrada. Tá? A minha chó barrada. Mais Z vezes a minha chó entre QX e mais aqui QY. Ao invés de usar esse símbolo aqui, eu poderia simplesmente dizer que isso daqui, ó, é a minha chó barrada. E quando eu tenho a minha chó barrada, eu tenho aqui uma chó entre Z tá? E QX chó QY. Então vamos colocar aqui QX chó QY. Só que é uma chó barrada. Que isso nos dá a alternativa B. E se eu acertar, eu vou ficar muito feliz, hein? Não é que eu acertei mesmo, inacreditável.
Acertar uma questão desse tamanho aqui sem erro. Agora deixa eu só falar para vocês a respeito da Xó, que é a seguinte. A Xó eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aqui eu tenho 0, tabela verdade 1, 1 e 0. Essa é a minha Xó, ou seja, se eu tenho aqui x e y, tá? Eu deveria ter falado isso antes, né? Eu tenho x, Xó, y, tá? Agora x, Xó, y barrado, que é igual a x, um ponto assim, e y, ela é ao contrário, tá? Ela é ao contrário. 0 e 0, eu vou ter 1. Aqui eu vou ter 0 e 0 e aqui 1. 0 e 0 e aqui 1. Tá? Então perceba, eu vou fazer as duas, né? Pra gente dar uma olhada nisso daqui, que isso é bastante interessante pra gente decorar, tá? Vou tirar isso daqui. Então essa é a minha Xó normal. E essa é a minha Xó barrada. Vamos ver quem é ela aqui, essa Xó barrada. Isso é XY barrado e barrado. E mais XY normal. Tá? E quem é essa daqui? Essa daqui é X barrado Y mais X Y barrado. Tá? Então é exatamente utilizando esses conceitos aqui, ó, que eu consegui chegar aqui. Tá? Então observe bem essas duas aqui. Ó, tá? Então aqui eu tenho Z. Em primeiro lugar, aqui eu tenho QX, QY, QX, QY. Olha só. Se a gente fosse fazer, colocar QX é igual a X e QY é igual a Y, então eu tenho barrado, barrado. Então isso daqui é uma Xó, tá? Barrado, que eu coloquei aqui. E aqui eu tenho QX barrado, QY, QX e QY barrado, ou seja, é uma Xó normal. Então simplesmente eu coloquei Z vezes isso, né, que é a minha Xó barrada, mais Z vezes isso daqui. Só que aqui eu tenho uma Xó também, tá? Eu tenho meu Z barrado, esse termo aqui é como se eu chamasse ele de W, tá? Então aqui eu tenho Z W barrado mais Z W normal, ou seja, isso daqui é uma Xó também. Se não entendeu uma Xó barrada, então seria Z Xó QX QY, tá? E aí vocês podem confirmar isso daí em algum software, se vocês quiserem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Então acho que é isso, tá? A gente fica para a próxima aí. Valeu.